Lucas 23, 44. Glória a Jesus. Vamos ler? Diz assim, a morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém? Vou pedir para você ainda abrir a tua Bíblia mais um pouquinho em Mateus agora. Mateus 28. Até o versículo 6. Mateus, capítulo 28, do 1 ao 6. Glória a Jesus. Amém? Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, me usa, Senhor, para transmitir a tua palavra para o teu povo que aqui está nessa noite. Senhor, que eu não fale nada de mim mesma, pois eu não tenho nada de bom para passar para ninguém. Mas eu quero falar da tua palavra, que é pura, que é verdadeira, que é santa. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Alimenta cada um de nós aqui nesta noite, Senhor, com a tua palavra viva e poderosa. Espírito Santo, fala conosco, pois sem o Senhor nada somos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Eu já estou praticamente terminando, irmãos, a série a respeito da crucificação. Talvez, eu não sei ainda, talvez mais semana que vem, e daí encerrou essa série a respeito da crucificação. Mas eu acho assim que foi uma boa explicação, Nós aprendemos o significado de cada coisa que aconteceu no período da crucificação de Jesus, o porquê então dessas coisas, E hoje então nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre a morte e daí a ressurreição. Por quê? Porque como eu já falei para vocês nas outras terças, se a cruz de Jesus não for pregada, não está se pregando o evangelho verdadeiro, Então tem igrejas que pregam apenas riqueza, bênção, saúde,
mas esquecem de pregar que Jesus veio para salvar a alma. Então Jesus, como eu digo sempre para vocês, e como sempre eu vou estar dizendo, Jesus não veio nos deixar ricos, Ele veio salvar a nossa alma. Amém? Então olha só, a cruz de Jesus, ou seja, a crucificação, o que Ele passou por nós, deve ser pregado. E infelizmente, não é muito pregado mais isso hoje, né? Mas nós temos que pregar a cruz. Só que temos que pregar também não somente a cruz, mas a ressurreição. Amém? Porque Jesus morreu na cruz por nós. O sacrifício dele foi completo. Não precisamos fazer mais nada para sermos salvos, porque quem não somos nós mesmos que nos salvamos, é Jesus quem nos salva. Então, o sacrifício de Jesus é completo. Mas para completar, então, toda essa sequência de mensagens que eu fiz a respeito desse assunto, eu tenho que completar o sentido do sacrifício de Jesus para vocês, que foi a ressurreição. Amém? Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Vai estar passando ali algumas imagens da ressurreição, né? E vamos entender um pouquinho mais então. Então ali em Lucas, onde nós lemos primeiro, que fala a respeito da morte de Jesus. Então diz ali, ó, já era quase a hora sexta. O Senhor Jesus, Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ou seja, nas horas hebraicas, vamos dizer assim, no tempo, né, do povo judeu, então eles chamavam de hora terceira, hora nona, hora sexta. Então Jesus, ele foi crucificado na hora terceira. O que era isso? 9 horas da manhã, tá? Então eu já falei várias vezes para vocês que Jesus ficou na cruz por 6 horas, né? Pendurado na cruz, sofrendo na cruz por 6 horas. Então das 9 da manhã, quando ele foi crucificado, até as 3 da tarde, que foi quando ele morreu. E aqui nós lemos então, ó, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então olha só, por que dessas trevas? Por quê? Dessas trevas que começaram ali, ó, já era quase a hora sexta, já era quase meio-dia, quando a terra escureceu, tudo ficou escuro, como se fosse noite. E olha que era de manhã ainda, né? Então era de manhã, o sol estava brilhando, ou se não estivesse muito quente, mas a claridade do sol estava presente. E daí quando chegou perto do meio-dia, houve trevas, e trevas profundas, densas trevas. Por que houve essas trevas aqui? Você já parou para pensar? Por que o mundo escureceu em pleno meio-dia? Veja só, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos informa que o Senhor Jesus é conhecido também como o sol da justiça. Amém? Jesus é o sol da justiça. Ou seja, o Senhor Jesus é o perfeito em justiça. Ele brilha mais que o sol. A justiça de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, brilha mais do que o próprio sol ao meio-dia. E agora veja só, chegando o meio-dia ou a hora sexta, houve trevas. Por que tudo escureceu? Porque o sol da justiça estava morrendo. Dá para entender a simbologia aqui? O sol da justiça, que é Jesus, estava morrendo. Então houve trevas. E essas trevas, na realidade, o significado delas é que Jesus estava sofrendo
Nesse momento ali, enquanto ele estava ali na cruz, ele estava sofrendo todo o castigo do Pai sobre o pecado. Então, nessas trevas, estava sendo demonstrado para o mundo que o sol da justiça, que é Jesus, estava morrendo por mim, por você, e estava sofrendo o juízo de Deus. Ou seja, o Pai abandonou Jesus nessa hora. O Pai abandonou Jesus. Você pode pensar assim, mas o Pai fez isso? Sim, por que ele fez isso? Porque ali já não era aquele filho perfeito, maravilhoso, mas ele estava representando eu e você, que somos sujos, que somos pecadores, que somos imundos, injustos. Então é claro que era Jesus que estava ali em pessoa. Ele estava sendo oferta pelo nosso pecado. Mas então, como ele estava ali assumindo o meu pecado e o teu pecado, ele não podia, vamos dizer assim, que o Pai não podia estar contemplando ele naquele momento, porque ele estava carregando ali todo o pecado da humanidade. E a santidade do Pai não combina com o pecado. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por isso o Pai virou as costas, escureceu. Jesus, naquele momento, ele estava sentindo uma angústia tão grande, irmãos, porque o pecado, o nosso pecado que estava sobre ele, ele nunca pecou, mas o nosso pecado estava sobre ele, fazendo com que houvesse entre ele e o Pai essa separação causada pelo pecado. Entendido isso? Amém? Então o Pai virou as costas para o Senhor, tanto que quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito, né? Ele antes clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que dizia o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se sentindo sozinho, desamparado, e ele realmente estava sozinho. Jesus ali não tinha mais a presença, o conforto do Pai. Ele estava abandonado pelo Pai, porque ele estava assumindo o nosso pecado. E o Pai não pode compactuar com sujeira, com podridão de pecado. Então o Pai virou as costas para não ver aquela cena. Tanto que, quando Jesus disse Deus meu, ele estava tratando aqui agora o Pai, que ele sempre falava com Deus como Pai, ele tratava o Senhor como Pai. Agora ele estava dizendo Deus meu, ele não estava dizendo meu Pai. Porque nessa hora aqui, ele estava clamando por Deus, não pelo Pai. Porque o Pai virou as costas para ele, porque não podia olhar para o pecado que estava sobre ele. Então ele disse, Deus meu. Ele estava clamando a Deus. É claro que nós sabemos que o Pai e Deus é a mesma pessoa. Mas ele não estava se referindo ao Pai, por causa que o pecado que estava sobre ele não permitia que ele tivesse essa ligação com o Pai. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então, qual que era a hora nona? 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, que foi o horário que Jesus morreu, desde o meio-dia até às 3 da tarde, a terra ficou em trevas, demonstrando que Jesus estava sozinho, que ele estava ali com todo o nosso pecado, e que ele estava ali então morrendo, o sol da justiça estava morrendo no nosso lugar. É como se o sol da justiça estivesse se apagando. Entendido isso, irmãos? Só que, ele nunca pecou. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Jesus nunca pecou. Mesmo ali na cruz, ele nunca pecou. Ele assumiu o nosso pecado e as consequências do nosso pecado estavam sobre ele. Certo, irmãos? Amém? Então veja só. Nós sabemos então que o Senhor Jesus foi crucificado às 9 da manhã.
o meio-dia a terra escureceu, às 3 da tarde Jesus morreu. E que horas que Jesus... Eu estou fazendo uma sequência assim para você entender bem a crucificação. E que horas então que Jesus foi sepultado, né? Porque se ele morreu às 3 horas, que horas que levaram o corpo dele para o sepulcro? A Bíblia nos informa que era já no final do dia. Então tinha que ser antes das 6 da tarde, porque daí já ia começar o sábado, aonde o povo judeu não podia fazer mais nenhum tipo de trabalho. Então Jesus foi retirado da cruz e colocado no sepulcro aproximadamente 5 da tarde. Tá bom, irmãos? Amém? Estou passando assim esse horário para vocês terem a noção direitinho do que aconteceu. Então tá, Jesus foi sepultado, né? Ou seja, colocado no sepulcro. E depois que ele foi colocado no sepulcro, então surge uma dúvida muito grande entre os cristãos, né, o meio evangélico, vamos dizer assim, que fazem a seguinte pergunta: o que Jesus fez nesse tempo que ele ficou no sepulcro? O que Jesus fez? Ele morreu, sabemos que ele ressuscitou ao 3º dia, mas o que ele fez nesse tempo? Porque o corpo de Jesus morreu, o espírito não. O espírito foi vivificado, nos diz a palavra do Senhor. Então o espírito de Jesus não morreu, não. O corpo físico morreu. Amém? Mas então para onde foi Jesus? Depois que colocaram que ele morreu e colocaram ele no sepulcro. Então essa dúvida, provavelmente você também já deve ter pensado sobre isso. E até no estudo, sexta-feira retrasada, nós ainda comentamos um pouquinho sobre isso, né? E então quero te tirar a dúvida aqui agora. Alguns dizem assim: Jesus desceu no inferno, porque a palavra do Senhor nos diz que ele desceu. Mas olhe bem, irmãos, eu quero te esclarecer isso aqui, e para isso eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Para você entender bem isso hoje, para você sair daqui sem dúvida. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos diz assim: amém? Encontraram? 1 Pedro 3,18, é um pouquinho antes do Apocalipse. Diz assim, ó: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne. Olhe bem o detalhe aqui: morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Amém? Vamos entender esses versículos aqui. Primeiro nós entendemos que Jesus morreu no corpo, mas o espírito dele não morreu. Amém? Então Jesus desceu, vamos dizer assim, que ele desceu na região dos mortos. Tá? Jesus desceu na região dos mortos. Por quê? Porque ele foi colocado no sepulcro. Então ele estava morto, ele desceu para a região dos mortos. Mas olha o que diz ali no versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Por causa disso aqui, muitas pessoas acham que Jesus foi no inferno
e pregou para os que não eram salvos. E deu uma nova chance de salvação para as pessoas que tinham morrido sem salvação. Mas não significa isso, tá, irmãos? Olha só, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse pregou aqui não significa uma mensagem de arrependimento e de salvação, porque senão a palavra de Deus estaria mentindo quando ela diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então esses que já estavam aqui em prisão, ou seja, em prisões eternas, não teriam uma nova oportunidade para se converter, para mudar de vida e serem salvos. Não é isso. Essa palavra pregou aqui, no original, significa que Jesus foi dar uma mensagem, mas não uma mensagem de salvação. É como se ele tivesse ido entregar um recado, mostrar para aqueles que estavam presos que ele concluiu a obra dele de salvação. Então, olha aqui, ó, quando diz espíritos em prisão, não está falando de homens. Porque quando a Bíblia se refere ao ser humano que já morreu, fala de almas. Lá no Apocalipse a gente viu que as almas dos mortos decapitados no tempo da tribulação vão estar clamando diante de Deus. As almas, não os espíritos. Então quando a Bíblia fala aqui, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, está se referindo aos que eram anjos, que caíram, que deixaram seu estado original, pecando, caindo, saindo da presença de Deus, se tornando demônios, e que foram presos, e que estão presos nesse momento. Ah, pastora, mas os demônios estão presos? Não todos, mas alguns estão. Quem é que lembra aqui da mensagem que eu expliquei? Isso eu falo seguido no estudo, que determinado número de anjos, deixando o seu estado original, como fala lá em Judas 7, desobedeceram a Deus, abandonaram o seu lugar no céu, desceram à terra, tiveram relações sexuais com as mulheres, da onde surgiram os gigantes. Lembram disso? Amém? Os do estudo aí estão sabendo bem isso, né? Então, aqui a Bíblia está nos falando a respeito desses espíritos. Ó, pode ver que não são almas. Se fosse homens, se Jesus tivesse descido ao inferno, vamos dizer assim, para pregar para aqueles que já tinham morrido sem salvação, a Bíblia estaria dizendo para as almas, porque são seres humanos. Mas aqui fala espíritos, então está se referindo a esses que antes eram anjos e se tornaram demônios pela desobediência. Amém, irmãos? Então esses anjos caídos, esses demônios que hoje eles são, estão presos nesse exato momento no mais profundo do abismo, que se chama o poço do abismo, que vão ser soltos durante o período da tribulação para perturbar, para destruir quem estiver aqui na terra no período dos 7 anos de tribulação. Mas agora eles estão presos. Mas então por que Jesus foi lá falar para eles? Jesus foi dar uma oportunidade para eles se arrependerem e serem salvos? De jeito nenhum. Jesus foi lá, quando diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, a Bíblia está se referindo assim, ó, Jesus foi lá e mostrou para eles: vocês desobedeceram, caíram da glória do Pai, e eu estou aqui para mostrar para vocês que eu cumpri aquilo que tinha sido profetizado. Então ali Jesus estava entregando uma mensagem, mas uma mensagem não de salvação, uma mensagem para dizer: eu cumpri aquilo que foi profetizado a meu respeito, mas vocês desobedeceram. Entendido, irmãos? Então nós podemos entender esse versículo nesse sentido. Ó, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Como que nós podemos saber disso? Por causa do outro versículo que vem a seguir. Os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
Porque foram os dias de Noé que existiram os gigantes, foram ali naqueles dias que esses demônios fizeram essas coisas, que fizeram aí nascer os gigantes. Então, olha só, os quais, no outro tempo, os quais quem? Os espíritos que ouviram a pregação de Jesus no sentido de receber essa mensagem, que Jesus foi e mostrou para eles. Então ali, os quais no outro tempo, os quais quem? Os espíritos foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então Jesus foi e mostrou na região dos mortos para aqueles que estavam lá: eu cumpri o que estava profetizado. Amém, irmãos? Então, olha só, Jesus não foi no inferno, aonde estão as almas dos não salvos, para dar chance para as pessoas. Não, ele não foi fazer isso. Morreu, a decisão é em vida. Morreu sem salvação, é para sempre. Então, não tem mais chance depois da morte, né? Então, Jesus não foi pregar. Por causa desse versículo aqui, alguns dizem que Jesus desceu no inferno e foi pregar para aqueles que tinham morrido sem salvação, mas não é isso que a Bíblia está nos informando. Tanto que aqui confirma daí falando de que os únicos que foram salvos então foi Noé e a família. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, Jesus desceu na região dos mortos, ou seja, no centro da terra, porque a região dos mortos, quando a pessoa é sepultada, é colocada onde? Em cima ou debaixo da terra? Debaixo da terra, né? Então Jesus desceu na região dos mortos. E aí também, então vem a outra dúvida que diz assim, tá, mas então Jesus, quando ele foi lá, que ele desceu na região dos mortos, que na Bíblia mesmo não usa a palavra inferno nesse sentido aqui, mas diz a região dos mortos. Então Jesus foi lá pegar a chave do inferno da mão do diabo? Não, é outro erro muito comum. Jesus não fez isso enquanto ele estava sepultado, ele nunca fez isso aqui. Jesus não precisou ir no inferno tomar a chave da mão do diabo, porque o diabo nunca foi para o inferno ainda, né? O diabo vai ser lançado no lago de fogo, que nos fala lá no capítulo 20, versículo 10, até o 14 de Apocalipse. Então, Satanás vai ser lançado ainda no lago de fogo. Hoje, o diabo nem sabe como é que é o inferno. Ele ainda não conhece o inferno. Nem ele, nem demônio algum. Porque ele ainda não foi, ele não tem e nunca teve a chave do inferno, porque quem manda no inferno é Deus. E Jesus, quando ele falou assim, quer ver? Abra aí em Apocalipse 1:18. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava nos fazendo entender a respeito da autoridade dele. Apocalipse 1:18. Diz assim, Jesus falando, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não significa que exista uma chave literal, assim, que a pessoa possa pegar uma chave material, não é isso. Essa chave aqui que a Bíblia fala é um significado de autoridade. Então, quando Jesus diz isso aqui, e tenho as chaves da morte e do inferno, ele está dizendo, quem manda sou eu. Eu venci a morte. E quando ele venceu a morte, ele venceu junto o inferno. Então, ele tendo as chaves da morte e do inferno, significa assim, toda a autoridade, Jesus falando, me foi dada. Então não é que tenha uma chave lá que possa abrir a porta do inferno. Não existe isso. O que existe é a autoridade que Jesus conquistou na cruz. Então, porque ele morreu
sem pecado. Ele nunca pecou. Então ele tem essa autoridade. E ele tendo essa autoridade, quem manda no inferno é Jesus. O diabo não manda no inferno coisa nenhuma. Muitos filmes passam essa ideia, né, para o povo, infelizmente, daí o povo fica acreditando nessas bobagens, nessas mentiras, de que o diabo está lá no inferno, sentado num trono, de chifre, rabo, garfo na mão, espetando e maltratando aqueles que foram para lá. Mas não é verdade. O diabo nunca foi lá ainda, ele vai ser lançado depois do juízo final do trono branco, mas ele ainda não foi lá. Ele ainda não conhece. Ele sabe que ele vai, ele sabe que ele está condenado. E por isso ele quer levar o máximo de pessoas para lá, para ele não ir sozinho, mas ele ainda nunca foi lá. Ele ainda não foi. Então, essa ideia de diabo reinando no inferno, irmãos, é caso de pessoas mal informadas na Bíblia, porque passam isso para o povo. Eu não estou dizendo que se você tinha esse pensamento, você está mal informado. Não, é porque te passaram isso. Pessoas que têm a obrigação de te ensinar a palavra correta, te passaram essa mentalidade errada. Sempre em filmes, em vídeos, né, que a gente vê isso, o diabo lá espetando todo mundo com um garfo na mão, sentado num trono mandando no inferno. Ele vai para o inferno, mas ele vai para sofrer, não para mandar. Na realidade, ele não vai nem para o inferno, ele já vai direto para o lago de fogo. Porque o próprio inferno Deus vai pegar e lançar dentro do lago de fogo. Então, veja só. Tire essa ideia da tua mente de que o diabo está lá, que ele manda. Não manda em nada. Quem manda até no inferno é Jesus. Amém? Então, olha só. Jesus, quando ele foi morto na cruz e depois foi colocado no sepulcro, ele desceu na região dos mortos. Mas para entregar a mensagem de que ele cumpriu o que tinha sido profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. Então ele foi lá e mostrou para os espíritos que estavam em prisão: eu venci. Amém, irmãos? Então foi isso que Jesus foi fazer lá. Ele não foi dar chance para mais ninguém de salvação. Não foi, não. E quando ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno, não significa que quando ele desceu, porque daí tem gente que pensa que Jesus desceu lá no inferno, onde o diabo estava lá com o garfinho perturbando as almas dos não salvos, como se Jesus fosse, vamos dizer assim, vamos ilustrar um pouquinho aqui, como se Jesus fosse um 007 ali, fazendo um filme de ação para conseguir tomar a chave da mão do diabo. Isso não existe, nunca existiu isso. Então Jesus não foi lá tomar a chave da mão do diabo, porque o diabo nunca esteve lá. Então tire isso da tua mente, tire isso do teu pensamento, porque Jesus manda. Ele é a autoridade maior, porque ele disse: toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Amém? Então não existe isso de que Jesus desceu no inferno para ir tomar a chave do diabo. Faz de conta que Jesus precisou lutar com o diabo para pegar a chave. Não é verdade, tá? Amém, irmãos? Entendido isso? Então Jesus desceu na região dos mortos, mas para anunciar que ele tinha cumprido o que tinha sido profetizado a respeito dele. E para os que estavam salvos, pastora, no paraíso, como fala lá em Lucas, né, a passagem lá do rico e do Lázaro. Jesus fez alguma coisa para os que estavam no paraíso, que morreram na esperança da chegada do Messias e foram salvos? A Bíblia nos diz que sim, que Jesus pegou os salvos, tirou daquele lugar que antes era no centro da terra, aonde era possível, né? O rico estava enxergando Lázaro lá no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Então, porque era próximo, vamos dizer assim, ao inferno, Jesus tirou os salvos de lá e levou para baixo do trono de Deus, onde hoje é o paraíso. Amém, irmãos? Então, quando morre um salvo hoje, não vai diretamente para o céu.
Não é o céu ainda. O céu nós vamos no momento do arrebatamento. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, Ele vai nos levar para o céu, para nós participarmos do tribunal de Cristo, receber os nossos prêmios, participar das bodas do Cordeiro, aí sim é o céu. Mas uma pessoa que aceitou Jesus, né, e é um salvo, morreu hoje, vamos dizer assim, para onde que vai? É para o céu? Não, é para o paraíso. A gente fala assim, está no céu com Jesus, mas até por confortar o coração dos parentes naquele momento de perda, então a gente diz, está com Jesus, está no céu, porque naquela hora você não vai explicar a diferença de céu e paraíso para as pessoas que estão sofrendo, né? Mas morre um salvo hoje, vai para o paraíso. Aonde que é esse paraíso? Antes era no centro da terra. Quando Jesus morreu, Ele levou para baixo do trono de Deus. Então todos os salvos foram levados para baixo do trono de Deus, onde é hoje o paraíso. Aquele versículo que nos fala lá em Efésios, que diz que Jesus levou o cativo o cativeiro. Amém, irmãos? Entendido? Até aqui, eu estou dando uma sequência meio prolongada aí, mas está dando de entender? Amém? Então, veja só. Então, Jesus fez isso. Nos 3 dias, então, que Ele estava morto. As pessoas dizem, o que Jesus fez enquanto Ele estava no túmulo? Foi isso. Ele mostrou que tinha cumprido, que foi profetizado a respeito dele, e levou os salvos, então, para baixo do trono de Deus. Agora, então, depois disso, eu estou falando rápido para dar tempo de eu falar tudo hoje, né, irmãos? Então, assim, depois disso, primeiro dia da semana, como a palavra do Senhor nos diz, Jesus ressuscitou. Então, para completar o sacrifício de Jesus na cruz, tinha que acontecer a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o sacrifício dele não teria tido nenhum valor. Porque ele não poderia nos salvar. Por quê? Porque a ressurreição nos mostrou que ele realmente venceu a morte. Por que Jesus pôde vencer a morte? Porque ele nunca tinha pecado. Eu já falei outras vezes aqui para vocês. Porque Jesus nunca tinha pecado. Então a morte vem pelo pecado. O versículo lá que diz, porque o salário do pecado é a morte. Né? Lembram, irmãos? Amém? Romanos. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou, então ele não precisava receber esse salário ou esse pagamento. Né? Porque o salário do pecado é a morte, então é o pagamento daquele que peca. Nós que somos pecadores, só não vamos morrer fisicamente se estivermos vivos no momento do arrebatamento. Se Jesus demorar para vir buscar a igreja, que eu não acredito que demore, mas eu estou dizendo assim, se nós sairmos dessa vida antes do momento do arrebatamento acontecer, aí nós vamos passar pela morte física. Senão, não. Aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento não vão passar pela morte. Veja que maravilha, né? Eu penso sempre assim, que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatada. Né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso temos que estar preparados. Mas assim, se morrermos antes disso, né, antes do arrebatamento, aí então nós podemos entender que porque Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Mas nós vamos morrer daí fisicamente porque nós somos pecadores. Porque a morte entrou em nós pelo pecado. Entendido? A morte entrou no ser humano por causa do pecado. A morte é o salário, ou seja, é o pagamento, é o resultado do pecado. Então o ser humano morre hoje por quê? Porque pecou. Porque se não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado, ninguém teria morrido até hoje. Adão estaria aí, Eva estaria aí, todos estariam aí, vivos ainda. Mas como Adão pecou, então a morte entrou no ser humano, por isso o ser humano morre. Mas como Jesus nunca pecou, ele venceu a morte. Ele pôde vencer a morte, porque ele nunca pecou, então ele não recebia esse pagamento do pecado. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E também porque, quer ver? Abra aí em João capítulo 10, versículo 17, para nós vermos o que Jesus falou.
que ele dava a vida dele. João 10:17. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus falando, ele disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olhe bem o detalhe aqui, Jesus dava a vida, ele estava dizendo que ele ia dar a vida dele e ele ia reassumir a própria vida. Como que ele podia fazer isso? Porque ele nunca tinha pecado, senão ele não podia reassumir a vida. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, olha só, porque Jesus nunca pecou, ele pôde dar a vida dele. O que é isso? Eu já falei para vocês também que não foram os soldados romanos, que não foi o povo judeu, não foram eles que mataram Jesus, eles foram usados. Eles foram usados para que isso acontecesse, para que Jesus fosse morto na cruz. Mas não foi eles que mataram. Tem gente que tem ódio do povo judeu porque diz o povo judeu matou Jesus. Não. Nós sabemos que o povo judeu tem a sua cota de culpa na morte de Jesus. Mas não foram eles que mataram Jesus. Porque Jesus disse, porque eu dou a minha vida. Então era ele que estava dando a vida dele. Ninguém tirou a vida dele. Ninguém matou ele. Se ele não quisesse morrer, ele tinha saído dali. Ele mesmo disse, se eu quiser, eu clamo ao Pai e ele manda legiões de anjos para me livrar. Né? Então, olha só, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar. Entregar o quê? A própria vida. E também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus deu a vida dele, morreu por nós na cruz, e porque ele nunca tinha pecado, ele pôde vencer a morte e voltar a viver. Entendido isso, irmãos? Então, às vezes é difícil para a pessoa entender como que Jesus voltou a viver. Porque o espírito dele não morreu, a carne dele morreu. O corpo morreu, foi para o sepulcro. Mas como nós já lemos ali no outro versículo, o espírito foi vivificado. Porque ele nunca pecou. Então, porque Jesus nunca pecou, ele venceu a morte. E ressuscitou. Vocês estão vendo aqui as imagens da ressurreição, né? Quando Jesus recebe o corpo glorificado, e ele passa pelos lençóis que estavam enrolados no corpo dele. Porque daí ele não tinha mais, como é que eu vou dizer para vocês, a limitação de espaço nem de tempo. Quando Jesus ressuscitou, ele podia atravessar paredes. Ele pode fazer isso hoje ainda. Quando ele aparecia para os discípulos estavam fechados em determinado lugar, ele entrava, ele não batia na porta. Ele passava pela parede. Então, o corpo glorificado dele, né? E nós seremos assim um dia, porque teremos o nosso corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, olha só, agora então vamos falar um pouquinho a respeito do que nós lemos lá no início da mensagem, em Mateus, capítulo 28. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Eu sei que é uma sequência de informações, às vezes você pode dizer, pastora, você está me confundindo mais do que me explicando. Mas eu tento explicar direitinho aqui para você. Então, olha só, Jesus nunca pecou, venceu a morte, pôde ressuscitar. E quando ele ressuscitou, aí então aconteceu isso aqui que nós lemos em Mateus capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Olhe bem, quando Jesus então foi retirado da cruz, aproximadamente às 5 da tarde, como eu já falei para você,
Então, ele foi envolto, enrolado em lençóis e colocado no sepulcro. Nesse sepulcro, veja só, foi rolada, ou seja, foi colocada sobre a boca do sepulcro, que era uma gruta, vamos dizer assim, um lugar aberto numa pedra. E daí colocaram na porta ou na boca dessa gruta, desse lugar, uma pedra muito grande. E essa pedra que foi colocada, vamos dizer assim, que como uma porta no sepulcro, para que ninguém entrasse, essa pedra, irmãos, ela tinha um peso de 2 toneladas. Precisava de 20 homens para rolar essa pedra. De tão pesada que ela era. 2 toneladas são 2.000 quilos, é isso, né? 2.000 quilos. Então, veja só, foi colocada essa pedra lá, na abertura do sepulcro. E, como se não bastasse apenas o peso da pedra, ainda foi colocado de cada lado da pedra, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, um selo do exército romano. E esse selo não poderia ser removido por ninguém, ou seja, um lacre. Foi colocado um lacre do lado da pedra, dos 2 lados, do lado esquerdo e do lado direito, para dizer assim, ninguém pode mexer aqui. Por quê? Porque os líderes judaicos, os rabinos da época estavam preocupados, porque Jesus sempre, nas suas mensagens, ele dizia, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí, então, eles disseram, vamos fechar muito bem esse túmulo, para que os discípulos não venham e roubem o corpo dele, e aí comece-se a dizer que ele realmente ressuscitou. Então, a intenção dos líderes, né, do templo, era essa, vigiar, para não dizerem que Jesus tinha ressuscitado. Mas, olhe bem o detalhe, como nós lemos ali, que a Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que elas foram fazer no sepulcro? Elas tinham ido lá para preparar o corpo de Jesus, porque elas achavam que Jesus estava lá ainda. Eles não tinham o entendimento que nós temos hoje, porque hoje nós lemos a Bíblia, está tudo explicadinho aqui. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia como é hoje. Então Jesus falava, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas eles não conseguiam entender ainda. Então para elas, Jesus estava lá no túmulo ainda. E elas foram até lá então para preparar o corpo de Jesus no costume judaico, que era passar óleo, era preparar então para deixar ali por 1 ano, para depois fazer o sepultamento. Eu já expliquei isso aqui também uma vez para vocês, como é o sepultamento judaico. Então elas foram lá, mas elas foram com um seguinte pensamento, como que nós vamos fazer? Porque a pedra tem 2.000 quilos, né? É isso, né? 2 toneladas, 2.000 quilos. Se precisava cerca de 20 homens para tirar aquela pedra, como que as mulheres iam tirar aquela pedra? Nós sabemos que as mulheres fisicamente são mais fracas que o homem, né? Mas, olha só, se elas conseguissem retirar a pedra, ainda tinha o problema do selo romano, que se elas tirassem o selo romano, quem tirasse o selo romano também era castigado com a crucificação. Mas daí, olhe bem o detalhe, quando elas chegaram lá, a Bíblia nos diz que a pedra já estava removida. Quem é que retirou a pedra? Os anjos, né? Olha, os anjos não, o anjo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Se precisava cerca de 20 homens para tirar aquela pedra, um único anjo tirou sem problema nenhum. Lembram daquela passagem que eu disse para vocês que quando Jesus voltar vai dar aquela mensagem que vai dar um rebuliço na terra? Por quê?
Porque o poder de Deus vai ser tão grande aqui no planeta que vão acontecer catástrofes. Lembram disso? Que daí também eu falei que um anjo, ele pode, quando o teu relógio aí faz um movimento de 1 segundo, um anjo dá 7 voltas ao redor do planeta. Veja a velocidade e o poder que tem um anjo de Deus. Mas o poder dos anjos é dado por Deus. E o poder de Deus é maior que o poder de todos os anjos. Então a gente não pode invocar anjos. Os anjos trabalham a nosso favor. Amém? Mas um único anjo então retirou aquela pedra. E quando as mulheres chegaram lá, a pedra já estava retirada. Porque um único anjo tirou a pedra. Então veja só. Por que o anjo tirou a pedra? Foi para que Jesus pudesse sair do sepulcro? Não. Tem pessoas que pensam que a pedra foi removida para que Jesus pudesse, depois da ressurreição, sair do sepulcro. Não é verdade. A pedra foi removida para que as mulheres e depois Pedro e João, quando foram lá, vissem que o corpo de Jesus realmente não estava mais lá. Mas não é porque Jesus precisava que tirassem a pedra para ele sair. Ele atravessa paredes, né? Jesus não é limitado ao espaço, agora no corpo glorificado. Quando ele ainda estava no corpo físico, sim, ele era. Mas então assim, irmãos, Jesus venceu a morte. Isso é motivo para você dar um glória a Deus? Amém? Então, olha só, porque ele nunca pecou, ele venceu a morte. Então, por que ele morreu? Por minha causa e por tua causa. Pelo nosso pecado. Por isso ele morreu. Mas ele venceu a morte porque ele nunca tinha pecado. Então, assim, o sacrifício de Jesus na cruz, todo o sacrifício dele que ele fez se completou no momento que ele ressuscitou. Então, hoje nós temos que pregar essa mensagem. Quando eu falo hoje, irmãos, eu estou dizendo nos dias atuais. Nós temos que pregar que Jesus morreu, sim. Mas que ele não está mais morto, ele ressuscitou. Então, Jesus não está pregado mais na cruz e não está no sepulcro. Ele está vivo. E depende hoje de quem você está buscando para a tua vida. Se você ainda está buscando um Jesus morto, você não vai ter resultado nenhum nas tuas orações. Mas se você acredita na ressurreição de Jesus, porque tem gente que duvida. Tem gente que acha que não, isso é história, mesmo porque o povo, os rabinos lá da época disseram que foi mentira, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E disseram que ele ressuscitou. Mas não, nós sabemos que Jesus venceu a morte, porque ele nunca pecou. Então hoje, quando você orar, nas tuas orações, busque o Jesus que ressuscitou, que está vivo, que é forte, é poderoso, tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, que ele tem a chave, vamos dizer assim, simbolicamente falando, no sentido de autoridade. Ele tem autoridade, céu, terra, inferno. Amém? Então confie nesse Jesus maravilhoso. Ele venceu a morte por você. E porque ele ressuscitou, nós um dia também vamos ressuscitar. Aqueles que você, da tua família, você já perdeu, creia que um dia eles vão ressuscitar também. Porque Jesus venceu a morte para isso, para nos dar vida eterna. Amém?